Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Sempre, com Ele andarei. Sempre as calmas águas, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Com Ele andarei. Com Ele andarei. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como passaram? Espero que tudo esteja bem. Espero que todos na sua casinha estejam bem. Espero que você esteja aprendendo e, em especial, que você esteja guardando a palavra de Deus em seu coração. Pois a Bíblia diz que é assim que nós não iremos nos desviar para o caminho errado. Por isso ela é tão preciosa que esteja dentro do seu coração, na sua mente e fazendo parte da sua vida diária. Porque andar com Jesus é todos os dias. Lembra do videozinho da ovelhinha? Que ela vai caminhando, que Jesus é o bom pastor dela, então ele vai passando, que ela vai caminhando desde o nascer do sol até o momento dela dormir. Então nós caminhamos com Jesus todos os dias e em todo o tempo. Bom, nós tratamos essas últimas aulas sobre o livro de Samuel, 1ª e 2ª Samuel. Nós falamos sobre o coração, sobre a necessidade de se manter um coração puro e limpo, e que isso é uma questão de decisão que nós fazemos. Hoje nós vamos continuar. Então, como nós temos 1º e 2º Samuel, nós vamos para o livro de Reis. Reis, da mesma forma que Samuel, existem 2 livros, 1ª e 2º Reis. E como o nome dele mesmo trata, fala dos reis que Israel teve. Bom, e ela passou por reis bons e reis ruins. Reis que temeram a Deus e reis que decidiram, com o coração obstinado, pronto a desobedecer de forma terrível ao Senhor. E nós vamos falar hoje de pessoas também que decidiram ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que foram chamados. Nós vamos começar pelo pior rei de todos, Acabe. Vamos lá? Então leia junto, preste atenção enquanto eu faço a leitura, para que você possa acompanhar junto comigo. O pior rei de todos. Olha, nós então vamos fazer essa leitura. Você encontra em 1 Reis 17. Depois da morte de Salomão, o seu reino se dividiu em 2, o reino de Israel e o reino de Judá. Vamos parar aqui. Bom, lembra que nós falamos das 12 tribos de Israel?
que existiam. Bom, então isso tudo estava sobre o governo, primeiramente, do rei Davi. Davi teve seus filhos e um deles, que governou em seu lugar, foi o rei Salomão, tido como o rei mais sábio, o homem mais sábio da Bíblia. Claro, depois de Jesus. Bom, quando Salomão morreu, o seu filho Roboão e o seu outro servo, seu Jeroboão, dividiram a nação de Israel. Jeroboão ficou com duas tribos e Roboão ficou com 10 tribos. Agora já não eram as 12 tribos de Israel, mas havia agora um reino dividido. E Acabe ficou com uma parte desses reinos. Ambos foram governados algumas vezes por reis bons e outras vezes por reis maus. Acabe foi o pior rei de todos. Ele se casou com Jezabel, que orava ao falso deus Baal. Então, ele já sabia, pelas leis que Deus tinha determinado, que eles não poderiam casar com outras mulheres que não fosse do povo hebreu. Mas ele decidiu casar com Jezabel, que adorava um outro deus, o deus Baal. Acabe começou a adorar Baal também. Ele até construiu um templo para Baal. Tá vendo como há um segmento? Quando você começa com atitudes ruins, elas vão aumentando se você não parar. Ele não simplesmente decidiu casar com aquela mulher, sabendo que ela adorava outro Deus. Ela não era do seu povo, ela não adorava o seu Deus, mas ele ainda quis adorar o seu Deus, sabendo que o único Deus é o Deus de Israel, é o nosso Deus. Ele decidiu adorar a Baal, não satisfeito, ainda construiu um templo para ele. Salomão, que conhecia a palavra, decidiu ser sábio e construiu um templo para Deus. Deus enviou Elias para falar com Acabe. Elias era um profeta naquele tempo. Era um homem que ouvia a voz de Deus, que cumpria a vontade de Deus e falava aquilo que Deus colocava no coração dele. Vamos continuar? Né? Pequerruja. Deus enviou Elias para falar com Acabe. Elias era um dos mensageiros especiais de Deus. Ele falava às pessoas o que Deus queria dizer especialmente para elas. E agora Deus tinha um recado para Acabe. Será que um homem com um coração tão ruim teria um recado legal? Acho que não, né? Acabe, disse Elias, você fez tantas coisas más que Deus mandou avisar que não haverá chuva no seu reino por muitos anos. Acabe ficou muito zangado. Ele queria fazer mal a Elias. Elias fugiu de Acabe e foi para o deserto. Ele viveu lá sozinho, ao lado de um riacho. Ele foi para lá por medo, de Jezabel, por medo de Acabe, porque eles eram pessoas más, do coração ruim. Elias não conseguiu encontrar nada para comer no deserto. Então ele orou: Senhor Deus, por favor, envie um pouco de comida para mim. Por que ele não encontrou nada? Lembra que ele falou para Acabe, diante da punição dele, por ser um rei tão ruim, que não haveria chuva. E assim como Elias falou, aconteceu. Não houve chuva. Até um dia, que nós ainda veremos mais para frente, que Elias falou que iria chover. E somente a partir daquele dia choveu sobre aquela terra. Então não havia mais plantações. Não tinha como Elias encontrar no deserto algo para ele comer. Deus enviou 2 corvos. Deus enviou corvos grandes para ajudar Elias. Em seus bicos, eles levaram comida para ele. Havia chovido tão pouco que um dia o riacho secou completamente. Agora, Elias não tinha nada para beber. O que ele deveria fazer? Então, do mesmo jeito não havia comida, o riacho também havia se secado, então também não havia água para Elias beber. Vá ao povo, o povoado de Serepta, disse Deus a Elias. Eu disse para uma viúva de lar cuidar de você. Então, olha o cuidado de Deus com Elias.
diante da palavra, não havia comida, não havia água para ele comer, mas Deus já havia providenciado. Vamos ver como vai ser essa providência? Ao chegar a Serepta, Elias viu uma mulher juntando lenha. Será que você pode me dar um pouco de água e um pedaço de pão? Perguntou ela. A mulher fez que não com a cabeça, porque se não tinha para Elias, também não tinha para aquela mulher. Era um tempo de seca, lembra? Eu não tenho pão, mas apenas um punhado de farinha e uma gota de azeite, respondeu ela. Vou acender um fogo e assar o último pão para mim e meu filho, e depois morreremos de fome. Olha como a seca tinha atingido aquele povo de forma séria por causa do pecado daquele rei. Asse o pão e me dê um pedaço, disse Elias. Deus prometeu que a sua farinha e o seu azeite não acabarão até que chova novamente e as plantações cresçam de novo. Então a viúva assou o pão e deu um pedaço para Elias. Daquele dia em diante, até cair a chuva, a viúva sempre teve o bastante para si, para o seu filho e para o profeta. Viu que milagre grande Deus fez ali? Ela não tinha nada, nem para servir, nem para o filho, nem para ela, nem para o profeta. Mas, diante da palavra de Elias, ele falou, faz um bocado e Deus não vai deixar faltar sobre a sua casa. Ela obedeceu, ela decidiu crer no seu coração naquela palavra. E até que houvesse chuva sobre a terra, não faltou nada para aquela mulher. Há sempre benefício quando nós somos obedientes. Sempre há benefício quando nosso coração se dispõe a obedecer ao Senhor. Seja aquele filho que obedece ao papai, à mamãe, e você vai viver os benefícios da obediência. Seja obediente à palavra de Deus. Ore, leia a Bíblia se você já sabe ler. Se você não sabe, pede a mamãe para ler para você. Pois essa palavra nos garante dias de tranquilidade, de felicidade, pois nós sabemos que mesmo em meio à dificuldade, Deus cuida de nós. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coraçãozinho e escolha sempre temer e obedecer ao Senhor, pois Ele é bom e Ele alcança a sua vida com a bondade e com o amor dele. Fica com Deus. 1, 2,